Queridos, vocês sabem que a palavra de Deus, ela nos chama sempre para união, para comunhão, para relacionamento, para amor. E desde que houve a ruptura da igreja sede com as igrejas filhas cada uma tomou o seu destino, tomou o seu rumo. Mas alguns pastores resolveram se aliançar. Então houve uma aliança, uma conversa entre alguns pastores, pastor Edmundo, pastor Jorge, pastor Alberto, aqui nossa igreja, bispo Cláudio, e nós fizemos uma grande aliança. Todas essas igrejas, elas estão debaixo da unção e da cobertura espiritual do bispo Cláudio, inclusive a igreja do pastor Edmundo e a igreja Família de Cristo na Fazenda Grande do pastor Jorge. E hoje está conosco aqui este garoto, né? Assim, pelo tamanho vocês percebem, né? Será que vai dar? Presbítero Jonas, que vai estar ministrando nesta noite. Por favor, presbítero. Glória a Deus. Presbítero Jonas, de lá da igreja, Deus te abençoe e continue usando só dispensa nós estamos aqui. Então, o presbítero Jonas, esse baixinho, é de lá da igreja da Fazenda Grande, Família de Cristo na Fazenda Grande. Hoje ele vai estar nos abençoando com a palavra que o papai deu para ele. Amém? São meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui, né, com os irmãos para compartilhar desta palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Sem mais delongas, vamos começar abrindo o manual do homem, né, que é a palavra do Senhor, de Mateus 24:12. O tema dessa mensagem, né, que o Senhor colocou no meu coração, é justamente acerca do primeiro amor. Este louvor que o irmão, direcionado pelo Espírito Santo, louvou aqui, me tocou muito, que é algo que é imprescindível nas nossas vidas, que é manter a nossa chama acesa pela presença do Senhor. Amém? Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Senhor Deus e Pai, nesta noite te agradecemos, meu Senhor, por este banquete, esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida, meu Senhor. Não temos palavras para te agradecer o quanto somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, por sermos, Senhor, aqui como foi ministrado também, sermos a Tua arca da aliança hoje, Senhor. Nós somos, meu Pai, a Tua casa. Te agradecemos por este privilégio. Toma cada mente aqui cativa a Ti. Joga por terra, Senhor, todo sono fora de hora. Toma cada família aqui representada também, meu Senhor, nesta noite. O Senhor visite cada lar, visite a necessidade. Que o Senhor, meu Pai, vá ao encontro, meu Pai, de tudo aquilo que os seus filhos, meu Pai, têm te pedido. E que nesta noite, meu Senhor, os seus filhos venham sair daqui um pouco mais com a fé aumentada, renovados, restaurados, ou Senhor, reavivados. Que a chama deste primeiro amor, Senhor, esteja ardente, latente em nossos corações a cada dia, meu Senhor. Mais uma vez,
te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Eu sempre, quando faço as mensagens que o Senhor coloca no meu coração, gosto de fazer as anotações. Só que aqui, quando eu estava sentado, o Senhor me ministrou algo que não estava dentro do script. A gente sabe que a nossa vida, a gente vai ter desafios, a gente vai ter obstáculos, a gente vai ter circunstâncias adversas. E João 16:33, ele diz que no mundo a gente vai ter dificuldades, aflições, mas que a gente tivesse o quê? Bom ânimo. Hoje de manhã, de ontem para hoje, me apareceu um trem só no meu olho, eu não conseguia nem abrir o olho, agora já está melhor. Tudo para se colocar o nosso caminho para a gente desistir. Mas o nosso amor pelo Senhor é tão grande que nos impulsiona a continuar caminhando. Amém? Então nós não podemos perder a essência do primeiro amor. Por que que nós estamos vendo tanta apostasia, nesses últimos tempos? É justamente porque o temor, o amor ao Senhor tem se esfriado. E nessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, a gente vai trazer algumas razões pelas quais tem causado este esfriamento do amor no coração das pessoas. E nós crentes, nós cristãos, protestantes, temos a necessidade de sermos lembrados quem somos nós. Amém? Então nós temos uma identidade, nós temos uma pessoa que nos chamou para sermos diferentes. Então também já saliento falar que a gente vai abrir a Bíblia em alguns versículos, já começando de agora, a gente vai lá em Mateus 5:13. Amém? Mateus 5:13 vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, na Bíblia, a gente encontra o termo sal insípido com um significado de algo que não tem sabor, desagradável. E na época de Cristo, a gente sabe que o sal era utilizado para a conservação de alimentos e também dar sabor aos alimentos, adubo para a terra. E se a gente faz um alimento, que dona de casa sabe, a gente não põe o sal, a comida vai ficar o quê? Sem sabor, não vai ter graça. E Jesus precisa de tempos em tempos estar nutrindo o meu e o seu coração, nos lembrando quem nós somos. E Jesus está dizendo já nesta noite que eu e você precisamos ser o sabor de qualquer ambiente que a gente estiver. Deus está dizendo que a gente colocar a planta dos nossos pés, a gente tem que ser a diferença. E Deus conta comigo e contigo. A gente sabe que o amor do mundo já está feito, o mundo já está maligno no sistema, Então o amor dessas pessoas a gente já sabe que já está feito há muito tempo. Só que o nosso amor, a nossa essência precisa estar cada dia mais viva em nossos corações. E a gente vive em uma sociedade tão defensiva que, como a gente falou, o sal da terra nós somos eu e você precisamos causar uma boa impressão. Hoje eu fui no mercado de manhã e chegou um rapaz, depois de mim, muito nervoso, querendo passar na minha frente, e a todo tempo ele se esbarrava em mim, se tombava em mim, e eu pensei no meu Senhor, deve dar algum problema. Só que aí ele me pediu: posso passar na sua frente? Digo: vá, meu amigo, que Jesus te abençoe. O que for que você for fazer, já deu certo, descansa o seu coração. Ele me olhou assim, todo assustado, porque não existe mais amor, não existe mais empatia entre os seres humanos, não existe mais cordialidade. Então é para isso que Jesus chamou a mim e a você, para a gente ser
o sal desta terra. E a gente vai exalar o brilho e a presença do Senhor onde quer que a gente vá. No seu trabalho, você é sal. Na sua faculdade, você é sal. Na sua família, nós somos o sal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Só que ao longo do tempo, o sal ele veio perdendo o sabor. E é justamente isso que o Senhor está dizendo aqui nesse capítulo 24, 12, quando ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então Jesus já está trazendo aqui para a gente duas informações. A primeira é que o Senhor disse que a iniquidade iria se multiplicar sobre a face da terra. Amém? E essa palavra iniquidade também tem uma outra tradução que pode ser equivalente à maldade. E essa iniquidade é uma coisa tão perigosa que quando ela surge no coração do ser humano, ela vem de maneira sorrateira, de maneira sutil, podendo despertar situações que não vêm de Deus. E aí, para a gente fazer um paralelo a esta expressão, a gente vai lá no livro de Salmos 32, 5. Amém? Salmos 32, 5. O salmista vai dizer assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu coração e a intenção do meu pecado. Davi aqui ele traz três informações. Ele fala acerca de iniquidade, transgressão e pecado, trazendo a sua própria história de vida. Quando ele visualiza Betseba e entra no seu coração um desejo de ter aquilo que ele não podia ter. Isso é a iniquidade. Então eu e você precisamos tomar cuidado com pensamentos e situações que não vêm de Deus, que não provêm do Senhor. Muitas das vezes são desejos insignificantes, mas que se a gente não cortar, este desejo começa a enraizar no coração, levando consequentemente à realização de um pecado. Então Davi sabia que ele não podia ter, mas ele nutriu esse sentimento em seu coração e não cortou. Vou trazer para os nossos dias. Estava conversando com uma pessoa e ela disse, contando para mim, que passou por uma irmã, deu a paz do Senhor, e a irmã não respondeu. Logo, em seu coração entrou resquício de mágoa. Ela disse: quando eu passar também, que ela falar comigo, eu não vou responder. Isso não é ser salvo. Isso é a iniquidade que é da própria natureza humana tentando adentrar no coração humano. E o que é que nós fazemos com o sal da terra, como pessoas que cultivamos o primeiro amor de Deus nos nossos corações? Nós cortamos o mal pela raiz. Quando a irmã passar, a gente vai falar: paz do Senhor, minha irmã. Naquele dia eu passei, eu falei contigo, creio que a irmã não ouviu, mas nesta hora eu te dou a paz do Senhor. E vai quebrar. Parecem situações muitas das vezes irrelevantes, mas é aí que o inimigo das nossas almas trabalha, porque ele não brinca não. É com essas situações. E aí ele vai só: não presta mesmo não fale não. E aí já começa a gerar conflito e divisão, que a gente sabe que o reino subdividido ele não vai subsistir. Então a gente, como sal da terra, a gente vai quebrar essa iniquidade. Todo sentimento que não provém de Deus, a gente vai mandar para fora das nossas vidas
porque não faz parte da concepção dos princípios que nós aprendemos com a palavra. Amém? E no hebraico, a palavra iniquidade vem do termo avon, amém? Que está ligada à ideia de distorção ou torto, representando um comportamento ou condição que se desvia do reto, do justo, segundo os preceitos de Deus. Então, como a gente está falando, a iniquidade também vai gerar consequências. A iniquidade vai gerar separação de Deus. E Jesus estava dizendo neste capítulo 24 que este tipo de sentimento, de atitude, iria se multiplicar sobre a face da terra. Mas também a Bíblia nos diz, como a gente leu no capítulo anterior, que nós viemos para ser o salvo. E a Bíblia menciona a possibilidade de perdão para mim e para você. E é a oferta de Jesus Cristo para redimir a humanidade de toda a iniquidade. Amém? Amém. Primeiro, Jesus disse que a iniquidade iria se multiplicar sobre a face da terra. Amém? Depois ele disse que o amor iria se esfriar no coração das pessoas. Amém? Logo eu entendo que a maldade está crescendo porque o amor está esfriando. E aí a Bíblia, que é o nosso manual, ela vai nos trazer menções, características de diversos tipos de amor. Nós temos o amor fileu, que é o amor fraternal, o amor que nós sentimos pelo próximo, porque nós precisamos amar o nosso próximo. 1 João 2:9 diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão pertence à luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então é inadmissível, irmãos em Cristo, dizer que eu odeio o irmão, dizer que eu não suporto olhar para a cara do irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? E é justamente, parece ser coisas insignificantes, mas é a estratégia que o inimigo tem utilizado. Como está escrito em 2 Coríntios 4:4, que ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre a minha vida, eu preciso estar cumprindo com a palavra. Eu preciso estar buscando esse primeiro amor no Senhor. Amém? Porque quem é salvo, meu amigo, vai resplandecer o brilho do Espírito Santo. E nesta noite, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe para te dizer que você é diferente, que você é salvo, que você veio para dar sabor, que você veio para ser diferença, que você é geração eleita, que você é cheio do Espírito Santo, e você vai transferir, você vai transbordar o amor de Deus, e você vai impactar onde você chegar, porque a presença do Senhor habita em mim e em você. Amém? E nos últimos tempos, a gente tem percebido que a estratégia do inimigo, das nossas almas, é impedir o desenvolvimento espiritual e da salvação eterna, fazendo o que? Esfriando o amor. Nessa nossa caminhada com o Senhor, a gente vai aprendendo, ouvindo, observando muitas situações. E eu vi um relato de uma pessoa uma vez, que ela dizia que ela não queria congregar, que ela, se pudesse ser crente em uma ilha sozinha, Deus de misericórdia, meu irmão. Então a estratégia que o inimigo tem utilizado é colocar frieza no coração das pessoas,
tão lindo que ele deixou escrito: alegrai-vos quando nós dizemos vamos à casa do Senhor, para ouvir a palavra, para estarmos em comunhão, estarmos em um só Espírito. Amém? 1 João 4:20 vai dizer assim, 1 João 4:20: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Isso aqui que a gente está vivendo nesta noite é um treinamento. Porque se a gente não conseguir suportar, olhar para a cara do irmão, abraçar o irmão, conviver com o irmão 2 horas, como é que a gente vai passar a eternidade no céu? Como é que a gente vai passar a eternidade com o Senhor se a gente não quer passar 1 hora com o irmão? Como é que nós iremos para o Pai naquele grande dia se a gente não suportar aqui na terra aprender a personalidade do irmão, aprender a lidar com o irmão? É fácil? Não estou dizendo que é fácil, porque o Senhor, quando nos fez, Ele nos criou com uma coisa chamada individualidade genética. A sua personalidade não é a minha personalidade, a personalidade do irmão não é a personalidade do pastor, mas o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso professor, Ele está todo o tempo ao nosso lado, até a consumação dos séculos, e Ele vai nos dar estratégia para aprender a lidarmos uns com os outros, para que não haja divisão na casa do Senhor. Amém? Aquele que ama a Deus, eu disse que a gente vai abrir bastante a Bíblia. Aquele que não ama a Deus, aquele que ama a Deus tem que amar o seu irmão. 1 João também 3,14 vai dizer assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama pertence à morte. A morte já ficou para trás desde o nosso batismo. Nós não vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos a Cristo que vive em nós. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre a essência do primeiro amor. Não podemos deixar o amor ao Senhor, aquele primeiro contato que nós tivemos com Deus, se apagar sobre as nossas vidas. Precisamos manter essa chama viva. É essa chama que nos impulsiona, é essa chama que nos coloca de pé, porque sabemos quem nos chamou. Amém? 1 Coríntios 13:1: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze, que soa como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça o dom de profecia, conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Aleluia! Muitas vezes a gente confunde, né? É lindo pular no Espírito Santo, falar em línguas, é uma coisa maravilhosa, estar tomado pelo governo do Senhor, a gente fazer a obra, mas sem amor de nada adianta. O amor é a essência principal de Deus. Então, esta mesma essência está derramada sobre a minha e a sua vida. É por isso que o Senhor falou: vocês são o sal da terra, vocês estão cheios de amor, e você vai transbordar essas características que é de Deus em qualquer meio que a gente estiver. Amém? E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais vamos manifestar
manifestar as suas características. Chamamos a presença de Cristo para as nossas vidas através do poder do amor. Quem tem amor tem os frutos do Espírito. Meu irmão, tem que amar. Ah, mas eu não consigo. O Espírito Santo vai te capacitar. Amém. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito qual é o primeiro? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Amém? E o amor, ele é a força mais poderosa do mundo. É o elo que nos liga, é o elo que nos conecta com nossos irmãos e com Deus. Então, o verdadeiro amor, ele não depende de quem recebe, ele depende de quem dá. Então, eu não vou me basear no que o irmão faz, eu tenho que fazer a minha parte. Ah, mas ele não me deu, a gente dá. Aí você tem um familiar, você tem um amigo, você tem um parente. Se não me ligar, eu também não ligo. Se não me mandar mensagem, eu também não mando. A gente dá o que a gente tem. O que é que vocês têm? A presença de Deus. Então não acerte o seu relógio pelo relógio do irmão. Misericórdia, Senhor. Eu não vou fazer. Fulano que tinha que fazer. Não é meu dia. Mas o amor não olha para isso, não. O amor ele pega e faz. O amor ele pega e realiza. O amor não tem disputa. Hoje não é meu dia, irmão, não pôde, mas eu posso. Hoje não era para eu fazer, mas eu faço. E essa questão do amor é uma coisa tão grave que a minha mãe, ela tinha uma rivalidade, criou-se, né? Uma rivalidade com a irmã em Cristo. E minha mãe só tem que amar. O Senhor nos ensina a dar o perdão. Não quero, não vou. O que foi que aconteceu? Essa minha tia faleceu e minha mãe ficou com o remorso. E hoje foi com o enterro, liberou o perdão, mas não conseguiu ouvir da sua irmã o amor, né? Eram tão próximas. Mas é isso que eu estou ministrando nesta noite sobre o amor superado tudo. Os desenhos das coisas pequenas que a gente não vai levar a gente a lugar nenhum. E hoje a gente conversa, ela sente saudade. Então a gente não sabe quando a nossa ceia vai ser chamada. É por isso que o amor, que é a essência de Deus, precisa estar entranhado em nossos corações. O próprio Jesus Cristo, ele foi exemplo de tudo que ele passou. Quando ele estava no Getsemane, em duas situações. A primeira, quando Pedro, que ele ia ser levado para passar pelo processo, mal com varar, com a espada, corta a sua orelha fora. Em seguida o Senhor faz. Pedro acordou, o Senhor falou: Pedro, não é assim, Pedro. Se com fé no ferro, você será ferido. E Pedro e Jesus faz uma cirurgia ao vivo, sem instrumentos cirúrgicos, somente com o poder das suas mãos. Pega a orelha de mal e coloca no lugar. Jesus podia dizer: faça mesmo. Está me prendendo, vai me levar para a cruz. Mas não. A gente é diferente. Eu e você somos diferentes. A gente vai pagar as ações negativas que nos fazem com amor. E é esse primeiro amor que precisa estar a todos os dias avivado em nossos corações. Amém? Então eu entendo que amar é uma decisão. Eu estava conversando com uma pessoa, já tem 12 anos de cristão, e ele disse que não consegue amar as pessoas. Eu digo: meu irmão, mas é o meu espinho na carne. Não existe, meu amigo. Jesus quitou na sua vida, você é uma nova criatura. Você não vive mais você, mas o Cristo vive em ti.
a brecha que o inimigo precisa. Efésios 4:27, o Senhor diz: não deixe lugar ao diabo. E o diabo ele utiliza justamente dessas pequenas brechas. Amém? E falando ainda de amor, não existe um amor igual ao do seu Deus pela minha sua vida. Amém? Amém. Romanos 8:38, o Senhor vai dizer assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outras coisas na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muitas das vezes nós estamos passando situações difíceis, situações de aperto, e muitas das vezes o ser humano, às vezes até conhecedor da palavra, se sente só, pensa que Deus o abandonou, pensa que Deus não está olhando para ele. E eu estava batendo um papo um dia com um pastor, ele é psicólogo, e ele mandou abrir a Bíblia, não estava no script, em Êxodo 13:21, quando o Senhor diz, ele me perguntou: você crê que Deus mandou a coluna de nuvem acompanhar o povo no deserto? Eu digo: eu creio. E se eu te provar na Bíblia que ele não mandou coluna de nuvem? Eu digo: você vai ter que me provar, e ainda assim eu fico com a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em casa e ler, mas eu vou te dizer, a palavra diz que o Senhor, em uma coluna de nuvem, acompanhou o povo durante toda a passagem no deserto. E aí, no versículo 18, a Bíblia diz: e a nuvem não se apartou do povo em nenhum momento. O que é que eu entendo? Na minha e na sua situação, na minha e na sua causa, o próprio Deus vai estar presente, te guardando, te sustentando, te dando refrigério, te renovando, estando ao seu lado, suprindo as suas necessidades. Diz o Senhor. E esse texto eu já havia lido várias vezes, mas nunca tinha tido esse entendimento, que naquele momento, quando eu peguei a palavra e eu digo Senhor, então ele me provou que Deus não mandou a coluna de nuvem. Ele é a coluna de nuvem sobre a minha e a sua vida. Então o que é que eu entendo? Deus usa pessoas para fazer os propósitos dele na nossa vida. Mas vão haver situações que vai acontecer uma esteofania. O próprio Deus vai se encarregar de resolver a minha e a sua causa. Jesus Senhor. Ele não vai mandar terceiros, não. Ele mesmo vai entrar com providência. E esse amor, eu amo tanto Jesus. Às vezes eu fico: meu Deus, eu te amo, Jesus. E esse amor tem que transbordar nas nossas vidas, nos transformando como seres humanos semelhantes a Ele. Colossenses 3:12, o Senhor está dizendo assim: como eleitos de Deus, santos. Por que nós somos santos? Porque nós somos separados do pecado. E amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Esses atributos vai nos ensinar a conviver. Se revistam. Vamos nos revestir cada dia mais com essa palavra. Olha o que o 13 vai dizer. Aí eu podia ir com a EBD, eu conversando com a irmã falou: mas aquela irmã é insuportável. O 13 vai dar a resposta. Olha o que o Senhor falou: suportem-se. Então é possível. Se Deus deixou escrito, há essa possibilidade sim, através do Espírito Santo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se.
perdoe também uns aos outros. Aí o 14 é uma coisa linda de Deus. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito. Então o que é que nos une? O amor de Deus. Então não tem como haver possibilidade de a gente estar junto e não se amar, irmão Senhor. Pedimos a Ele a estratégia. Senhor, nos dá estratégia para chegar. O coração é mais endurecido, mas Deus vai dar estratégia. Amém? Glória a Deus. Vocês sabiam que o maior índice de divórcio são entre pessoas cristãs? Então este amor, que é o amor eros, marido e esposa, que é um amor que tem a ver também com paixão, o inimigo tem cegado o entendimento, os relacionamentos. E é por isso que nós precisamos buscar no Senhor a cada dia que este amor esteja cada vez mais fortalecidos em Deus. E parece até, entre aspas, supérfluo, mas são em pequenas coisas que o inimigo vai minando, que o inimigo vai entrando. E quando vai ver essa estratégia, gente, é a frieza, é algo que causa um estrago tão grande e que tem gerado muitos divórcios no meio das pessoas, porque não tem nutrido a chama, primeiramente, do primeiro amor em Deus. Porque quando você ama a Deus, você sabe que o seu casamento é até que a morte nos separe. Amém? Então, esses conjuntos de situações, de iniquidades, que são pensamentos que não provêm do Senhor, é que Jesus está falando em Mateus 24, 12. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor irá se esfriar no coração das pessoas. E é, infelizmente, o que nós encontramos por aí são pessoas que não querem saber de Deus. As pessoas estão tão ligadas em suas vidas, com as coisas passageiras, com as coisas deste mundo, e têm deixado de lado as coisas que são eternas. Mas eu e você, que estamos aqui nesta noite, iniciando nossa noite ao Senhor, nós estamos dizendo a Deus: eu abro mão de tudo, Senhor, para te adorar. Eu abro mão de tudo para estar na tua presença, porque a minha prioridade não são as demais coisas, mas é o teu reino que eu estou buscando em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Isso que o pastor falou inicialmente aqui me tocou o coração. Estava me lembrando de um contato, um amigo que eu adquiri na presença do Senhor. Estávamos juntos buscando, ele estava desempregado, a gente estava lutando, junto, orando. Ele é uma pessoa muito inteligente e o Senhor abriu uma porta. Ele ia todo mundo, ele ia PBB, família, evangelista, ele estava lá. Com a glória do Senhor, hoje ele é funcionário público. Nunca mais eu vi. Infelizmente, é isso que nós estamos trazendo aqui nesta noite. O amor tem se esfriado, porque as demais coisas, as coisas terrenas, as coisas passageiras, têm tomado o lugar de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que buscar, a gente tem que estudar, a gente tem que almejar, mas sabendo que tudo que eu e você conquistarmos aqui vai ficar aqui, que tudo que nós temos aqui é emprestado para a gente também abençoar outras vidas. Deus nos proporciona um crescimento, que a própria palavra diz que a gente veio para comer e beber do melhor desta terra, mas sabendo que o nosso coração não tem que estar no tesouro da terra, mas tem que estar no tesouro do céu. Eu digo ao Senhor: Senhor, que a chama desse primeiro amor nunca se aparte do meu coração, porque eu sei que desta forma nada que a gente conquistar, nada que a gente obtiver vai tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E este é o tema desta noite. Não podemos perder a essência do primeiro
Eu vou fazer rapidinho um paralelo, né? A esta ocasião, que está lá em João 21:9, eu não vou ler porque a passagem é grande, mas a gente sabe que a grande pesca é maravilhosa. Em Mateus 24:12, a Bíblia diz que o amor de Deus irá se esfriar no coração das pessoas. E neste versículo de João 21, nós temos um exemplo, uma ocasião de uma situação que ocorreu na vida dos discípulos que fez com que o seu amor, por um momento, se esfriasse em seus corações. Glória a Deus. No começo deste capítulo 21, de João 21:3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Os discípulos que estavam com ele: também eu vou contigo, Pedro, pescar. E aí, todos aqui já sabiam que outrora em Mateus, Jesus já havia dito a Pedro que ele não tinha mais que pescar. Que a pescaria dele não seria mais aquela pescaria tradicional, pescar peixe, mas queria ser pescador de almas. Gente, isso aqui é grave. Quantas das vezes nós sabemos o que nós temos que fazer no propósito do Senhor, e se a gente não estiver ligado, a gente deixa de fazer o que Deus mandou para poder fazer outras coisas? E naquele momento, os discípulos poderiam ter dito a Pedro: Pedro, você não tem que pescar mais. Porque se Jesus disse que não é mais para você pescar, é para você levar o Evangelho, e os homens: não, eu vou com você. Então a gente não pode ser Maria, vai com as outras. Se eu sei que aquilo é errado, eu não posso fazer, porque eu sou salvo. Se eu sei que aquele meio vai me corromper, eu não vou, porque Deus não quer que eu esteja ali. Se eu sei que essa amizade vai me afastar de Deus, eu não vou, porque não está no propósito de Deus. Se eu sei que esse trabalho vai me tirar todo o tempo, eu não vou, porque eu sei que eu não vou ter tempo de vir para a casa do Senhor. E aí a gente se lembra quando Jesus chamou Pedro em Mateus 4:18. Eles estavam caminhando na Galileia, Jesus, e viu os dois irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as suas redes, porque eles eram pescadores. E aí Jesus pega e fala para ele: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles largaram tudo, as redes, imediatamente e seguiram Jesus. Amém? E nessa passagem, Pedro estava fazendo o quê? Pescando junto com seu irmão André. Quando o Senhor chegou e mandou ele largar tudo e seguir Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus naquele momento. Eu sei que eu e você, quando a gente teve o nosso primeiro encontro com o Senhor, foi glorioso, foi maravilhoso e precisa continuar sendo hoje. Sabe por quê? Porque senão as coisas do dia a dia, trabalho, filhos, família, sonhos, projetos, tudo, se não estiver abaixo de Deus, o amor vai se esfriando naturalmente, a gente nem percebe. Chega um dia do trabalho: poxa, hoje eu não vou para a casa do Senhor porque eu estou muito cansado. Outro dia foi daquele jeito, hoje eu não vou. No próximo dia teve um problema, se machucou, não pode ir. Quando se dá conta, o amor vai diminuindo. O tempo com Deus vai cada dia mais ficando menor, cada dia mais. E quando a pessoa vê, o coração já está frio. E Deus não quer isso para mim, para a sua vida. É por isso que Ele está nesta noite trazendo à nossa memória quem nós somos.
que nós somos o sal da terra, que nós somos a diferença, que nós somos uma geração eleita, para que no dia a dia a gente nunca se esqueça do nosso propósito, de que Deus é o número 1 na nossa lista de tarefas da nossa vida. E esse foi o chamado de Pedro, na vida de Pedro, para ele ser seu discípulo, pregador do Evangelho, levar as boas novas. E se a gente continuar neste mesmo capítulo de João, no verso 20, Pedro ele largou tudo que ele estava fazendo para seguir Jesus. Até aí tudo bem, glória a Deus. Só que o problema foi depois que Jesus foi ao céu. No começo de João 3:21, diz que Pedro, junto com os outros discípulos aqui, Jesus já tinha ido ao céu, já tinha feito o que tinha de fazer, e os discípulos estavam só. Amém? E eles decidiram voltar a pescar. E aí a gente se pergunta o que foi que aconteceu com o primeiro amor. Por que eles deixaram de cumprir aquilo que Deus havia dito para fazer? É isso que estamos ministrando, as coisas do dia a dia. Se a gente não tomar cuidado, o dia passa, a gente acorda de manhã, mal abre a boca para orar. E a nossa prioridade, quando a gente vai colocar os pés fora de casa, Senhor, toma o meu dia. Que este dia seja uma bênção, Senhor. Que tudo que eu fizer, que eu realizar, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Quebra todo laço. Que toda situação que vier se submeter na minha vida, eu venha estar contrito contigo para tomar a melhor decisão. Então a gente precisa dessa comunhão, essa intimidade com Deus todos os dias, para que esse primeiro amor não venha se apagar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus me usou uma vez para um jovem. Que jovem! Tem um dom incrível de ministrar a palavra do Senhor. Ele sempre foi empreendedor. E neste dia que a gente teve esse contato, o Senhor falou para a vida dele, ele começou. Foi lindo. Trabalhando, ministrando, fazendo a obra, envolvido. Passou-se um tempo, sumiu. É isso que nós estamos trazendo aqui nesta noite. A chama do primeiro amor não pode se apagar nas nossas vidas, porque senão as demais coisas vão tomando espaço naturalmente. A gente nem percebe, quando vê, já foi. Aleluia. Glória a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele estava deixando o chamado de Deus, a vontade de Deus sobre a vida dele, para ser pescador de peixe novamente. E essa é uma característica marcante de pessoas quando permite que as demais coisas possuam o lugar de Deus. Volta às velhas caixas, volta às velhas amizades, volta a ter os velhos sonhos que não faz parte da vontade de Deus. Amém? Amém. E aí depois que Jesus vai ter um encontro com eles no mar novamente, o Senhor estava pronto, preparado, um banquete diferente. E eu acho tão lindo Deus que eles tinham saído para o quê? Pescar. Mas quando eles retornaram à praia, o que tinha na praia? Bom peixe. Meu Deus, quando a gente está dentro do propósito de Deus, Ele vai suprir as nossas vidas com tudo que nós precisamos, com tudo que nós temos necessidade.
foi que Jesus preparou esse churrasco? Qual foi a hora que Jesus preparou essa brasa que não tinha escrito? Mas quando a gente está na vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, Ele prepara tudo e Ele faz coisas inimagináveis para abençoar a minha e a sua vida. Parece impossível, mas para Deus é possível. Parece difícil, mas Deus pode, Deus faz. E quando eles chegam na praia, o amor estava firme. Tanto é que eu vou entrar nesse enredo, eles ficaram: quem é? É Jesus? Quem é esse? Mas o Senhor já havia preparado com uma brasa que representa o poder do Espírito Santo. A chama da presença do Senhor para simbolizar naquela brasa. O peixe simbolizava as almas que eles deveriam apanhar através da palavra de Cristo, que é o pão. E ele diz que ele é o pão da vida, a palavra. Então, o que é que eu entendo aqui? Para a gente nutrir o nosso primeiro amor, a gente precisa de 3 coisas: a presença, a palavra e o Espírito Santo de Deus. E a brasa é importantíssima. Vou trazer outra citação. Por que é importante a congregação entre os irmãos? Você faz um churrasco na sua casa com uma brasa só? Consegue? Não consegue. A mesma coisa na presença do Senhor. Nós somos uma brasa ardente nas mãos de Deus. Então uma brasa vai esquentando outra brasa, vai incendiando outra brasa. Quando vai ver, se incendiou. Porque o calor de quem está mais quente, o irmão que está mais cheio, o irmão que está mais, com a presença mais aflorada, a presença que habita nele vai começar a impactar o irmão que está passando por um processo, que está passando uma luta, mas este fogo vai contagiar o irmão. Daqui a pouco o irmão cheio de novo. Então, por isso que a gente não pode congregar em casa. A gente tem que estar aqui para receber o fogo do altar do Senhor. E aí eu vou encerrar agora. Nesse mesmo capítulo, estamos falando do primeiro amor, estamos falando da presença de Deus, falamos de situações que ocorrem no nosso dia a dia que esfria o amor do Senhor. E aí, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Tem até um livro de Augusto Cury que ele fala isso. Um livro muito bom, até recomendo para quem quiser, excepcional. Jesus já entendendo no 21:15 que Pedro estava, como chama, com o coração, enfraquecido. Jesus se pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro?
mesmo capítulo que eu falei um tempinho atrás, quando o povo estava no deserto, tem um texto que eu não me recordo agora, que diz que os olhos do Senhor estavam vendo os egípcios se agruparem para ir atacar os israelitas. Ninguém viu. O povo não viu, ninguém sabia. Mas quem estava lá livrando? O Senhor. Aquilo que eu e você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que eu e você não está vendo, Deus está vendo. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas, contemplando as boas e as más obras. E às vezes a gente se pensa assim: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me vendo. Mas Deus tem dito: eu tenho contemplado, eu tenho visto a tua luta, tenho visto o teu clamor. Vou eu fazer 1000 vezes melhor do que o que eu vejo no teu coração, diz o Senhor. Tenho eu preparado algo grande. Você tem um plano, mas o meu plano é muito maior, diz o Senhor. Ele tem visto, os olhos deles estão te vendo. Onde você vai, o Senhor te diz: eu cheguei primeiro, te preparei para você chegar, diz o Senhor. Bênçãos que abram a porta para que o teu filho possa adentrar e ali, Senhor, ter sucesso. Ser com ele, ser com os negócios, ser com a família, ser com tudo que ele vier a fazer. O Senhor já está providenciando o melhor para o seu filho. Levanta teu filho cada dia mais e mais como instrumento teu aqui na terra, para que ele possa, Senhor, saber muito bem dividir o tempo dele entre as suas conquistas e a tua paciência. Ser com teu filho, meu Pai, o abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, que o pastor Jorge não ouça, tá? Você criou um problema diplomático aqui. Porque assim, aí você vem, dá uma aula, os irmãos depois vão ficar dizendo: liga para o pastor Jorge e pede para o irmão voltar aqui. Você criou uma confusão aí. Agora isso já não é problema meu, agora é com você, pastor Jorge. Amém, igreja? Quer falar dentro? Veio bem ao meu coração e eu não poderia sair daqui sem
ali também. Quando colocou, ele disseram, no cérebro dela não tem nada. Não é AVC, vamos ver o que é. E aí colocou, foi tirar o sangue, colheu o sangue, que aí deu sódio muito baixo. E aí colocou ela, né, para tomar o sódio, ficou naquela área vermelha lá. E aí ela foi já tomando sódio. E aí quando isso foi no sábado, no domingo, quando a gente recebe o relatório. E aí o relatório, né, me impressionou, que aí tem assim, paciente com 81 anos, cardiopata, apresentando vômitos, né, com letargia, com síncope, né, aqueles, né, relatório mesmo assim. E aí falou assim, apresentou melhoras em 24 horas. E ali ela foi, né, mais uma vez foi fazer uma tomografia de novo, porque a médica disse, não, mas às vezes com 24 horas depois apresenta. E aí foram fazer uma outra tomografia, e aí nada de novo. Aí, então vamos tirar ela da UTI neuro, porque ela já estava, né, na UTI neuro, vamos colocar ela em uma UTI clínico e tratar com um problema clínico mesmo. E aí ela foi, né, os irmãos orando, a gente em oração, né, pedindo, e só foi melhor, saiu da UTI, foi para a enfermaria, e aí o sódio cada vez mais, né, aumentando, e para a honra e glória do Senhor. Ontem ela teve alta, ela já está em casa, às vezes, apresentava às vezes algumas confusões mentais, mas já está melhorando. Ela mandou dizer aos irmãos, muito obrigada pelas orações, né, que ela disse, breve vou lá para a igreja. Em nome de Jesus eu agradeço. E o Senhor foi trazendo, né, também a nossa memória aos poucos, quando a gente vai descansando no Senhor. E ele me trouxe uma passagem que tem lá em Davi, né, quando Davi foi lutar com os filisteus. Isso já era a Segunda Guerra, não foi aquela guerra que ele lutou com Golias. E aí tem uma parte, né, acho que está lá em 2 Samuel, acho que 21, quando Davi foi lutar aquela guerra, ele estava fadigado. E aí quando, né, a Abissai, né, que era um dos soldados, viram que ele estava fadigado, e aí o filisteu foi para atacar Davi. E aí ele, com a espada, quando ele percebeu que Davi ia ser atacado, e aí Abissai matou aquele gigante e tirou Davi da guerra. E foi assim que eu me senti acolhida por vocês, né? Às vezes eu estava fadigada e vocês me acolheram com oração, mandando mensagem, mandando pelo zap, dizendo, estamos orando por você, como vai estar. Isso é realmente demonstração de amor. E para o amor não esfriar, como o nosso preleitor falou dessa noite, ele precisa ser reativado, ele precisa ser expresso, ele precisa ser, né, cada dia mais a gente possa estar expressando esse amor uns aos outros. E é só gratidão pela vida de vocês. Muito obrigada. Diga para ela que se ela não vier, a gente vai mandar buscar ela em casa, puxando a orelha dela. Quer falar, meu irmão? Tá vendo, meu irmão, o problema que você me criou essa noite? A paz a todos. Falando sobre o amor, né? Eu também tenho. Essa semana fui passar por um procedimento de 2 exames de anestesia geral. E a nuvem do Senhor estava sendo a presença do Senhor comigo. E eu preocupada porque eu não tinha com quem deixar meu filho. Eu disse, eu vou tomar anestesia geral e o menino vai ficar pequeno. Porque seria, aí eu tentei remarcar para de manhã e estava marcado para 4 horas. A pessoa que eu ia deixar pagar para deixar ele, eu disse, eu vou deixar ele pela tarde depois do almoço e ele já vai ficar almoçado, vai ficar mais tranquilo. Eu tive 2 vezes sonhando com essa pessoa. Deus me falando em sonho que não era para eu deixar. E era uma pessoa que eu achava que tinha um procedimento correto com criança. E alguém me mostrou assim, ó, bem claro à noite. Eu acordei pela madrugada e o Senhor me mostrou que não era para deixar com essa pessoa. O Senhor, eu vou deixar com quem? E aí quando eu passei um zap com uma tia, ela disse, nem falei, ela disse, tal dia foi sexta-feira, você tem algum compromisso? Ela do irmão.
que eu estava acordada. Glória a Deus. Deus esteve comigo, Deus falava, descansa. Descansa. E eu acordei lúcida, troquei a roupa e dando glória a Deus. Antes das 18 horas eu já estava com meu filho. Deus é filho. Glória a Deus. Eu só quero mostrar que isso é Glória a Deus. Mais alguém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que vocês tenham uma semana rica, próspera e abençoada. Em nome